Você já viu alguém pular fora antes mesmo de ter entrado? Foi o que aconteceu com Pedro Lucas. Ele pulou fora do governo Lula, mas não chegou formalmente a assumir. Ele estaria no Ministério das Comunicações, no lugar do Juscelino Filho, essa vaga do União Brasil, mas ele reconsiderou o convite do presidente e falou que é melhor ele ficar como líder do partido na Câmara dos Deputados. Bom, tem um outro caso também envolvendo o ministro de Lula, esse Carlos Lupe. Depois desse escândalo envolvendo o INSS, o Carlos Lupe no governo desgasta ainda mais também o presidente Lula e o Palácio do Planalto. Ele deveria seguir à frente do Ministério da Previdência Social. E a pergunta síntese também dessas questões: isso precipitará alguma reforma ministerial ou farão arranjos pontuais ali? Porque essa reforma ministerial está sendo cantada, veiculada, mas acontecendo de uma forma muito tímida e realmente a passos lentos. Precisa ser assim? Deve ser diferente? É isso que nós vamos discutir no nosso Segunda Chamada hoje. Os recados obrigatórios e essenciais eu vou dar agora. Você deixa o like, compartilha o nosso programa com mais e mais pessoas e o compartilhar essa setinha torta que aparece aí. Se você está no chat ao vivo, tem que fechar e você vai encontrar o compartilhar. Depois você volta a escrever no chat ao vivo, que a gente gosta muito da participação de todos vocês. Bom, já falei demais, então César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Olá, seja bem-vindo ao Polêmica Política. Se você gosta de assuntos como esse, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Bom vídeo! Ele é cientista político e diretor da Faculdade Republicana. Bom, muito obrigado pela gentileza de todos vocês aceitarem o nosso convite. Miriam e José Américo, que são velhos amigos, já participaram da Confraria do Brito, programa que a gente teve aqui no My News, está aí disponível todos os episódios, mas nunca se encontraram no Segunda Chamada. Então hoje é o dia da gente resolver essa questão, Miriam. É verdade, Afonso. É um prazer, viu, José Américo, estar aqui com você. Prazer também. E o Valdir é a primeira vez conosco aqui no My News, presencialmente, né? Isso. Então hoje então temos esses ineditismos. Miriam, quero começar com a pergunta que não quer calar. Esse gesto do Pedro Lucas, esse jovem deputado, líder do União Brasil, de ser anunciado ministro, porque foi, né? A Gleisi Hoffmann falou, vai ser ministro e tal, e depois ele fala, não, muito obrigado, não vou aceitar. O que isso significa? Na verdade, a história está confusa. Exato. Porque o Jacques Wagner ontem, inclusive, disse que não falou o nome da Gleisi, mas disse que alguém falou demais. Alguém falou demais, deve ter sido a Gleisi. Esse Pedro, ele pediu ao Lula um tempo para se organizar. Segundo consta, ele não disse serei ministro. Mas acredito que tenha dito, porque se a Gleisi deu essa informação, ela não é maluca de dizer que o cara era ministro. O que aconteceu segundo os bastidores? Ele não conseguiu trabalhar bem a liderança do partido. Quem é que ficaria na liderança do União Brasil? Que tem 59 deputados. Aliás, por curiosidade, 40 deles votaram pela urgência da anistia. É bom lembrar isso. Sim. Não é um líder espetacular, pelo menos da base do governo. Sim. Então, o que aconteceu foi isso. Ele não conseguiu, segundo consta, os bastidores, ele não conseguiu trabalhar bem a liderança, o presidente do partido não gostou. A liderança fala um substituto. O substituto dele, sim, na liderança, sim, para ele poder assumir o ministério. E daí ele acabou dando para trás, pulando fora, isso, antes de entrar. Pois é. No caso é interessante isso mesmo. É curioso como as coisas vão sendo meio, né, vão se fechando. O Juscelino Filho era o ministro das Comunicações. Ele saiu depois de ser denunciado pela Procuradoria-Geral da República. E ele volta a ser deputado, porque ele era licenciado. E ele era um dos nomes que poderia se tornar líder do União, sim, Brasil. E isso desagradaria, inclusive, de um grupo político rival ao do Pedro Lucas, né? Sim, os dois... rival ao do presidente do partido. Pois é, então quer dizer, por isso traz encaminhamento nesse sentido que você falou, não conseguiu trabalhar bem quem seria o seu sucessor, exatamente, né? Zé Américo, tem muita coisa realmente mal explicada em relação a essa questão, porque tem uma máxima que se diz que um convite do presidente é quase uma convocação, mas não foi bem assim. Houve um constrangimento para o Lula em Pedro Lucas não ser ministro das Comunicações? Olha, do ponto de vista midiático, sim, mas eu acho, e Miriam falou muito bem aqui, que nos bastidores, para mim, quem teve um desgaste muito grande foi o presidente Alcolumbre, presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional, que foi o fiador desse nome para o presidente Lula. E aí, também de bastidores,
As informações que eu tenho é que houve também um mal-estar muito grande entre o Alcolumbre e o presidente do partido, Rueda. Por quê? Porque o Alcolumbre decidiu lá, com o grupo dele, que seria o Lucas topou, ele apresentou o nome ao presidente da República, não foi a Gleisi, não foi ninguém, não foi nem o próprio Lucas que se prontificou, foi o Alcolumbre que disse: o ministro vai ser esse, presidente, está tudo certo, está isso, aquilo. Mas aí chegou e o presidente do partido, Rueda, não gostou nada de ter sido alijado dessa decisão. Até porque tirar o presidente, o líder do partido, da bancada, o líder da bancada, realmente ia criar um refluxo, digamos assim, muito grande e incômodo dentro do partido. E aí, pelo que eu soube, o interesse do Alcolumbre era aproveitar e botar um líder dele, entendeu? Dentro do partido. Até porque o Alcolumbre é o lado do União Brasil governista. E o Rueda é o lado oposicionista, o lado de direita radical dentro do partido. Então, a gente já percebe aí que o partido está tendo a disputa de poder interna, e você disputar o presidente do partido sem mandato. O Rueda não tem mandato, tem? O Rueda é deputado? Não, o Rueda não tem mandato. Ele tem um irmão que é deputado, Exato. que se tornou deputado no Acre, foi plantado lá no Acre para virar deputado, porque houve um acordo, e você ir para o Acre para virar deputado, você consegue 20 mil votos lá, você vira deputado. Até eu, se tiver um pouco de recurso e um partido, viro deputado federal pelo Acre. E conhece bem o Acre, só para registrar. Não menosprezando o Acre Claro, de maneira nenhuma. claro. Eu estou falando na atual conjuntura. Número de eleitores, população. Número de eleitores, população. Para você se apresentar, angariar votos, fazer acordos políticos lá é muito mais fácil do que São Paulo. Do que até Brasília mesmo, apesar de ter um número de votos também pequeno. Mas aqui a disputa é gigantesca. Para mim, esse episódio mostra que está tendo uma ruptura muito grande dentro da União Brasil. Hoje o Lucas se prontificou aí a sair da reunião de líderes e ir para um canal de TV, explicar que não houve nenhum ruído, que ele continua na liderança e que o partido continua votando com o governo nas pautas de interesse nacional e, claro, e ressaltou ele, que nas pautas de costume, que o partido é bem dividido. Mas, segundo ele, nas pautas de interesse nacional, se você avaliar as votações passadas, você vai ver que a maioria, segundo ele, votou com o governo. Então, a gente observa essa movimentação toda e percebe que realmente está tendo um ruído muito grande dentro do partido, e essa interlocução do presidente do Congresso Nacional, que é um líder dentro do partido do União Brasil, com o governo, é uma coisa muito forte e que está interferindo internamente na presidência do partido. Pois é. Valdir, eu queria só pegar um pedaço que o José Américo falou. Eu concordo inteiramente com ele. Não houve fragilidade do governo, na minha opinião. Sim. Houve uma fragilidade do Alcolumbre, das combinações entre eles, mas do governo não, até porque a base do governo... Gente, o Congresso é uma miscelânea de interesses, de tendências, de partidos, e a base do governo é uma miscelânea da miscelânea. Então, é difícil você falar. Midiaticamente, houve sim a leitura dos grandes comentaristas na TV, o governo saiu fragilizado, o Lula foi humilhado. Eu não vejo assim. Eu vejo como mais um reflexo dessa grande confusão que é a base do governo, a aliança dentro do Congresso e o próprio Congresso. Perfeito. Por isso, Valdir, eu queria te encaminhar essa discussão. Assim, muitas pessoas falam, nossa, mas por que o Lula fica sujeito a isso, a Alcolumbre, ao outro negar? Por que não vai lá, escolhe um nome, põe e pronto, acabou? É porque esta parte é do União Brasil, e isso está loteado, não no sentido negativo da palavra, mas no presidencialismo de coalizão,
o Lula falou, o União Brasil vai comandar o Ministério das Comunicações. Até, né, Miriam, a gente resgatou num programa que a gente fez, que o União Brasil, se for pensar quando era Democratas, quando era PFL, está no Ministério das Comunicações desde a família Magalhães na Bahia, desde né? Antônio Carlos. Desde Antônio Carlos Magalhães. Só quer dizer, é um flanco ali deste grupo político, né? E o Lula não se atreve a fazer isso, porque mesmo que a União Brasil não vote 100% com o governo, vota em algumas matérias um número que tem dado essa governabilidade. Então o Lula não tem muito o que fazer, ele tem que aceitar o Alcolumbre, tem que aceitar essas discussões todas até ficar de uma forma que agrade o governo dentro do Congresso, né? Nós temos dois aspectos aí que são importantes para a gente analisar. Vamos começar por essa questão bem colocada do presidencialismo de coalizão. E esse loteamento da esplanada, porque o termo é este. Sim. Cada pasta tem o seu partido que tradicionalmente ele já toma conta da pasta. Bem lembrado, Democratas, PFL, no Ministério das Comunicações, Eduardo Magalhães mesmo, desde aquela época, se a gente está na história aqui de Fernando Collor para frente, de Sarney para frente, a gente sempre tem alguém ou próximo ao União Brasil, hoje União Brasil, dentro do Ministério das Comunicações. Então, o presidencialismo de coalizão ele faz parte desse processo. E o presidente Lula, hoje, ele não está num ponto de poder dispensar votos, querendo arrumar briga com União Brasil. Mesmo que não tenha toda a bancada como colocado, é ainda voto, é ainda um número que é necessário para o presidente poder aprovar as suas medidas. E aí a gente volta naquela colocação. A gente fala de presidencialismo de coalizão, mas a gente tem que lembrar que não existe mais aquele presidencialismo de coalizão que a gente tinha há 10 anos atrás, por exemplo. Hoje, o presidencialismo de coalizão, o presidente ainda depende dos partidos, depende do Congresso para governar, mas hoje ele não tem a força política por causa do orçamento como ele tinha anteriormente. E eu acho que esse aspecto do orçamento também é importante nessa questão de você, inclusive, escolher permanecer na Câmara ou ir para o Ministério. Antes, os ministérios liberavam emendas. Antes, os ministérios tinham uma força imensa no processo. Você ser ministro, na verdade, você formava bancadas e pessoas em torno de si nesse processo, coisa que hoje a gente vê bastante diminuída. Com as emendas, principalmente a forma como o orçamento hoje ele é feito e as emendas parlamentares, hoje o que a gente vê é muitas vezes é melhor o parlamentar permanecer no Congresso, fazendo as indicações orçamentárias, do que simplesmente dentro do Poder Executivo, no Ministério, sem muita força política. Lembrando que o Lucas é líder da bancada, ou seja, além de parlamentar, tem já uma força política dentro do próprio Congresso Nacional, dentro da Câmara dos Deputados em si. Então, isso acaba pesando também nesse processo decisório. E aí eu corroboro o que a gente colocou aqui. Não é uma crise para o governo. Alguns analistas tentaram vender uma crise já assim, o começo do fim do governo Lula, assim, faltando 1 ano e pouco para a eleição, já acabou porque já tem deputado não aceitando o ministério. Não é bem por aí. Você tem que fazer toda uma análise interna do União Brasil, mas também desse jogo político que nós encontramos hoje dentro do Estado brasileiro. É muito legal isso que você está falando, importante, porque eu estava conversando com uma fonte antes de fazer o programa, tentando entender o cenário. E ela me disse exatamente isso. Parece que você conversou com ela, ou ela conversou com você, porque ela disse exatamente isso, assim, olha, hoje às vezes é melhor você ficar como deputado, ainda sendo líder de uma bancada, você tem muito mais forma de manejar recursos do que sendo ministro de um ministério que já não tem muito dinheiro e que já é loteado internamente também. Então, quem assumir o Ministério das Comunicações já vai ter cargos lá designados, secretários, presidentes de autarquias, etc., e não tem muita margem de manobra. E o Valdir trouxe isso com muita clareza. Tem isso também, né, Miriam? Ser ministro das Comunicações hoje talvez não seja mais importante do que ser um parlamentar, líder de bancada que tem uma gestão de orçamento considerável. Com certeza. No orçamento, 50 bilhões no geral de emendas, né? A União Brasil tem 3 ministérios. O Alcolumbre, que, aliás, é um aliado importantíssimo do Lula, eu acho mais importante que o presidente da Câmara, digamos, aparentemente mais fiel. E que também disse que a anistia não passa ali, ele vai indicar, tudo demonstra, tudo indica que ele vai indicar uma pessoa que não é partidário, não é do União Brasil. Olha, o Ministério das Comunicações é um ministério que não tem pouco dinheiro, não, tem muito dinheiro.
maneja com ciência, tecnologia nessa área aí de redes, etc, etc. Deixa eu só fazer uma parte que eu acho que é importante para a nossa audiência. Gera uma confusão natural. O Ministério das Comunicações não é o Ministério da Comunicação Social, por exemplo, que cuida da parte da imagem do presidente, da comunicação. É a parte tecnológica do 5G, também está no bojo do Ministério das Comunicações, das concessão Big de rádio e televisão, Big Techs. É isso que é o Ministério das Comunicações hoje, né? Sim, perfeito. Então, passaram pelas mãos do ex-ministro decisões importantíssimas nos rumos do desenvolvimento da fibra ótica, 5G, da inteligência artificial e etc, etc. Então, agora, como colocou o nosso querido Valdir aqui, para um parlamentar, e um parlamentar jovem como o Lucas, é muito mais interessante ele estar manejando emendas, que hoje emendas, você fala em emendas, você chegar assim Você chega no aeroporto, o deputado chega no aeroporto, emendas! Você vê 300 prefeitos de boca aberta assim na sua frente. Então, o que são os prefeitos para os deputados? São os braços, os tentáculos fundamentais para manter a base eleitoral dele, para reeleger ele. Verdadeiros cabos eleitorais. Sim, os cabos eleitorais. Então, é importantíssimo que o parlamentar mantenha essa ligação. Não sei se foi isso, se foi esse o raciocínio do Lucas ao declinar do convite, ou então que nem tenha chegado a declinar, né? Mas parece que foi. E o fato de ter sido escolhido agora um técnico mostra que deve ter havido um consenso dentro do partido, tanto que a comunicação que eu vi feita pelo partido diz que a escolha foi do partido endossada pelo presidente do Congresso, Alcolumbre. Quer dizer, já para dar uma empoderada lá no presidente do partido, digamos assim, na bancada toda. Eu acho que houve um grande ruído de comunicação dentro do partido e entre as lideranças do presidente do partido e do Alcolumbre. E veja o seguinte, esse perfil técnico é justamente, e pelo que eu li rapidamente na mídia, o perfil desse novo nome é realmente o perfil técnico. Oxalá seja, porque nós precisamos, nessa área de comunicação, um perfil técnico, porque o Brasil está num momento em que é fundamental você decidir alguns caminhos na área da tecnologia, principalmente dessa tecnologia, dessas novas tecnologias que estão se apresentando aí. Inteligência artificial. Na verdade, a tecnologia avança, e a gente tropeça na politicagem, né? Por isso que a adesão de um técnico é importante. Porque, como você bem colocou, falar de IA, falar de Big Tech, como ele citou, e outras áreas de comunicação que são importantíssimas, se você não tem um técnico que fica preso na politicagem, eu acho que aí você corre o risco de jogar o país em atraso, como a gente viu várias vezes na história, inclusive recente, de decisões errôneas tomadas por caráter político e não técnico nesse momento. Só para fazer uma complementação aqui, reforçando o que já foi dito aqui, as emendas hoje são para o Ministério a garantia de um orçamento quase que intocável. Ao passo que o orçamento que o Ministério tem da fonte 100 do governo é contingenciado volta e meia aqui e ali, aqui e ali. Hoje, dentro dos ministérios, o que antes era apenas um cargo que se dava para a irmã do deputado, para o irmão do deputado, para a mãe de não sei quem, que era a Secretaria de Relações Institucionais dos Ministérios, hoje é importantíssimo, porque nada mais é do que cata-emenda. A relação institucional do Ministério, a pessoa que está lá, vive diretamente no Congresso, entendeu? Parecendo aquelas moças que antigamente andavam pelos corredores para assinar projeto. Né? As relações institucionais do Ministério, ela pega todos os projetos do Ministério, bota debaixo do braço e vai atrás dos deputados para aportar emendas. E quando chega no final, é um corre-corre, é um negócio espetacular. E segundo vocês disseram já, houve uma inversão das coisas, né? Enquanto antes das emendas serem tão fortes, os ministérios é que davam as cartas. Você entrava na antessala de um gabinete de ministro, o que você mais via sentado ali eram deputados pedindo, pelo amor de Deus, liberem os meus recursos. Hoje, como você bem colocou, hoje o caminho inverteu.
O Executivo está no Congresso pedindo dinheiro do orçamento das emendas. De quem foi a responsabilidade disso? Eu coloco essa responsabilidade toda no governo anterior. Na verdade, é um longo processo, né? Sim. Ele vem desde Dilma, quando você começa a ter um orçamento impositivo, e o começo desse orçamento impositivo, mas ele acelera no governo anterior, no governo Bolsonaro, onde você realmente tem uma entrega do governo para o Congresso Nacional. Que tem a ver com orçamento secreto, que tem a ver com a Tulira. Sim, de você jogar tudo ali e deixar o governo em paz naquele momento que o governo começava a enfrentar crises políticas por causa da pandemia, por N motivos. Para evitar essa situação, joga-se o orçamento e joga-se o poder de decisão totalmente nas mãos do Congresso. Podemos voltar atrás? Acho impossível. O Congresso não pede de novo esse poder. Por sinal, tem uma fala ontem de uma eminência parda da política, que eu acho uma das maiores raposas da política atual, raposa no bom sentido, que ele não me interprete mal, que é o Kassab. O Kassab disse que hoje é impossível as prefeituras viverem sem emendas. E a verdade é essa, porque a burocracia para o recurso da emenda chegar na prefeitura, ela é infinitamente menor do que a burocracia de um projeto no Ministério tal, no Ministério Y, X e Z. Então, para você captar o recurso da emenda, basta você ter lá uma solicitação para a construção de uma escola. A emenda vai. Ao passo que, burocraticamente, por outros meios, você tem que ter o projeto executivo, o terreno desapropriado, não sei o quê. Não, a emenda vai e depois você trata disso. Depois você resolve. É muito complicado, porque aí também tem a questão da transparência disso tudo. Essas emendas são rápidas, mas muitas sem transparência, o que é um problemão também. Enfim, é uma nova configuração que a gente vê mesmo que é um caminho sem volta, né? O Congresso não Agora, só mais uma coisa. Por incrível que pareça, esse tipo de emenda está forçando os municípios a se profissionalizarem de certa forma. Porque a emenda chega e aí, vamos gastar o dinheiro. Mas não pode ser assim. Então, o prefeito, não, mas eu quero construir ali. Mas não pode ser assim. Então, a estrutura da prefeitura, hoje a prefeitura, se o cara encher de cabide de emprego, de troca de favores, ele está lascado. Porque ele precisa ter um corpo técnico para tratar de desapropriação, para tratar de contrato, para tratar disso, para tratar daquilo. E aí está forçando, eu digo isso porque eu tenho conversado e assessorado alguns prefeitos, e eles, rapaz, o que é que eu faço? Porque antigamente, no governo anterior, com essa emenda secreta, a prestação de contas era qualquer coisa. Agora, depois da intervenção do Supremo Tribunal Federal, passou-se a exigir um certo protocolo, digamos assim, de aplicação e de prestação de contas. Então, os prefeitos agora, tem que prestar conta disso. Então, se é para a escola, tem que virar escola. A secreta, não. A secreta ia para a escola, mas poderia virar a compra de abacaxi. Virava estrada na frente da fazenda do tem o que mais aconteceu. Do Juscelino Filho. Do Juscelino, nossa, já estou botando. O que mais aconteceu na gestão passada. Da irmã dele. O que mais aconteceu foi senador, deputado de um estado, e por isso que se torna secreta essas emendas, eu conheço o deputado da Bahia que mandou emenda para o Rio Grande do Sul. Entendeu? Eu conheço deputado daqui de Brasília que mandou emenda para o Piauí, para o endereço que foi indicado, para o município que foi indicado mandar. Então, por isso que eram secretas, porque podia fazer esse tipo de coisa. Que é a coisa mais doida. Uma emenda, por que o parlamentar quer ter uma emenda? Para ir lá e falar, olha, esse dinheiro construiu essa escola. Então, se a emenda é secreta, ele nem pode divulgar, não é para nada republicano, porque se ele não vai poder fazer publicidade disso para ganhar voto, né? Sobre essa questão das emendas, de fato começou lá com o orçamento impositivo, foi caminhando, mas no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele vivia uma relação muito estremecida com o Congresso. Lembro de um dia que o Arthur Lira falou assim, toda hora é hora e a gente está apertando o botão amarelo aqui, etc. E depois daquilo ali, o Congresso se apoderou ainda mais do orçamento e deixou o Bolsonaro lá pregando golpe, pegando contra, faz aí seu show e a gente toca a máquina por aqui. Foi mais ou menos isso. Bolsonaro enfraquecido,
como presidente, ele não gostava mesmo dessa administração mais dura do poder, então ele ficou com o que ele gostava de fazer, que era essa coisa, e a parte mesmo ali dura foi tocada pelo Arthur Lira. É isso, gente? É nesse isso. sentido. Aí Né? entra o Flávio Dino. Agora, né? Há um ano, mais Sim, ou menos, sim. né? Aí entra o Flávio Dino para tentar moralizar Exato. um pouco isso. Eu não sei em que pé está isso hoje, mas a gente entende que ele está continuando Sim. a tomar suas providências em relação às emendas. É uma luta meio inglória, mas importantíssima. A gente Sim, precisa que ele faça. sem dúvida. Exato. Agora, queria colocar aqui na roda um outro tema, mas antes de colocar esse seu tema na roda, eu quero pedir para você que está na roda também, deixar o like. Se você não deixou o like até agora, por favor, é muito importante. E eu explico de novo e repito, porque o YouTube tem o algoritmo, tão falado algoritmo, e ele distribui o nosso conteúdo se você se engaja. Então, comente, deixa aí seu like ou seu dislike, mas sempre se engaje, participe, compartilhe, porque assim a nossa conversa consegue chegar sempre mais e mais longe. Miriam, sabe o que eu queria colocar aqui? Um outro ministro, e aí dá para fazer até uma ponte. Estava falando lá do Valdez Góes, que foi indicado pelo Alcolumbre, mas é do PDT, e agora tem o outro PDT, que é o Carlos Lupe. O que aconteceu? Teve o escândalo do INSS, que inclusive tem um ótimo vídeo aqui no My News da Mara explicando. A Mara deu um show na explicação, porque eu achei a melhor explicação que teve no jornalismo. Vai lá assistir, a gente coloca esse link para você ver que ela explicou direitinho esse caso do INSS. E o ministro é o Carlos Lupe, que indicou o presidente do INSS que o Lula mandou demitir. Foi demitido, mas a situação do Lupe também está delicada, porque o Lupe até falou, foi meu nome, eu coloquei lá dentro, etc, etc. Seria o caso do Carlos Lupe deixar o governo Lula? Você acha que é um desgaste muito grande? Porque isso não terminou ainda. Primeiro, por exemplo, uma questão que fica aberta. E esse dinheiro que foi recolhido indevidamente de aposentados vai ser devolvido? Tudo isso vai ser sendo os próximos capítulos. Isso é um escândalo sem conta. E eu acho que o Lupe, sim, tinha que pedir demissão. Porque o Lupe não é figura nova nesse meio de denúncias e escândalos. Em 2011, ele deixou o governo Dilma porque foi denunciado por várias coisas ali, entre elas ter usado um jatinho 2 anos antes de um empresário que depois viria a ter negócios no Ministério do Trabalho. Então ele é sempre ministro dessas áreas, Previdência, Trabalho. Ele já pediu demissão em meio a escândalos. Seria bom ele sair agora. Eu acho que aliviaria o Lula, que ficou numa situação complicada quando o Lupe disse que não ia demitir. Ele chegou a dizer que não ia. Segundo consta, os bastidores, ele disse que não ia demitir. E o Lula mandou demitir a revelia dele. Então ele está desmoralizado. Eu acho que ele devia pedir demissão, sim, e sair. José Américo, eu queria te ouvir. Esse escândalo no INSS ele tem vários contornos e várias gravidades também, né? Por questões de justiça, essa forma de pegar uma parte da contribuição começou no governo Bolsonaro, mas foi mantido no governo Lula sob essa gestão, né? Começou no governo Temer. No governo Temer, 2016, foi ainda anterior. E foi né? se agravando. E por questões de justiça é isso, foi se agravando. No governo Lula triplicou, enfim, números muito expressivos. Como é que você vê esse escândalo e a cadeira do Ministério da Previdência? Olha, se nós temos um problema no Brasil, é um problema de memória. E o INSS, que eu, por ser um pouco mais velho, me recordo que já se chamou INAMPS. Já se chamou INAMPS. Desde sempre é uma peneira de carregar água no governo federal. O que se desvia de carregar água. O que se desvia de recurso no INSS ao longo de décadas e décadas e décadas, eu não sei se não completou um século ainda, mas em breve eu acho que vai. Foi Getúlio Vargas, nessa época era acho dele que surgiu. E de várias maneiras diferentes dessa água. Nós já vimos escândalos. Uma conterrânea minha, uma baiana chamada Georgina, desviou milhões, foi presa, fugiu, ficou, a Interpol capturou ela depois de 2 anos ou 3 anos fora do Brasil, ficou bilionária com desvios, e o desvio no INSS acontece de diversas formas a todo tempo. Eu dificilmente é possível acreditar
na inocência do ministro das Comunicações. Ele é um velho... Da Previdência. Ou da Previdência, desculpe. Do ministro ou do presidente do INSS? Não, do ministro Carlos Lupe. Tá certo. Ele não é nenhuma criança. Ele sabia que, ao indicar um presidente do INSS, ele tinha que exigir do cara a primeira tarefa, austeridade dentro do INSS. Faça um pente fino para ver o que é que a gente pode economizar para o governo, para os cofres públicos. Essa seria a primeira orientação, caso eu ou algum de nós aqui indicássemos o presidente do INSS. Meu amigo, você vai entrar lá, a primeira coisa que você vai fazer, você não precisa fazer nada. Do jeito que está aí, se você conseguir estancar 60% da corrupção lá dentro do INSS, nós vamos apresentar um resultado para o governo excepcional. Você tem superávit, porque hoje em dia se coloca muito da crise orçamentária na Previdência Social. Exato. Imagine 6 bilhões. 6 bilhões é muito dinheiro aqui nos Estados Unidos, na Rússia, em qualquer lugar na Europa. 6 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso estava sendo sangrado à vista de todos esses que participaram da presidência. E aí eu acho que demitir o presidente não resolve. Tem que fazer uma limpa geral no INSS. E o ministro, eu, sinceramente, se eu fosse Lula, eu acho que aí Lula está demonstrando fraqueza, já teria demitido ele hoje. Ontem não, hoje. Faria parte da limpa. Faria parte da limpa. Eu só me concordo num ponto. Desculpa, hoje não, ontem. Ontem, no final do dia, eu teria demitido. Não, e mais uma coisa. Para não coincidir, até para gerar mídia. Para gerar mídia, eu demitiria um dia e outro no outro. Todo dia tem manchete. Tem manchete. E além disso tudo, Lula, uma das promessas do presidente Lula foi zerar a fila do INSS. Essa fila só triplicou. Então, se o cara não conseguiu resolver o problema de corrupção extremamente grave, 6 bilhões sangrados de aposentados e pensionistas, pessoas pobres, pessoas que necessitam daquele dinheiro. Isso. E não conseguiu zerar a fila, reduzir a fila. Ele não fez nada. E era esse ponto que eu queria colocar. Nós temos aqui um escândalo, que é um escândalo que cola no presidente, que é muito ruim. Porque de você falar que o orçamento está estourado, que o déficit público é tanto, que o Banco Central subiu, isso na população, no cidadão comum, é um discurso que para em algum momento. Tirou o dinheiro de aposentado, não tem discurso mais fácil para a oposição do que este, roubou-se aposentados, esse discurso cola no presidente, por isso que eu brinquei falando que eu não teria demitido hoje, teria demitido ontem mesmo, porque Previdência, pensando num presidente que tem enfrentado nos últimos meses índices baixos de popularidade, um escândalo que é facilmente entendível pela sociedade. E pela oposição. E a oposição sabe fazer esse jogo muito bem, principalmente nas redes sociais. O gritar da oposição... Tá aí o Nicolas de novo. O Nicolas já está fazendo que vídeos. Deitou, surfou no Pix. No Pix e vai agora deitar e está surfando de novo. Então, eu acho que Lupe já deveria ter saído quando, na entrevista coletiva, ele assume e bate na mesa e diz: eu coloquei a de minha inteira confiança o presidente do INSS. Naquele momento, para mim, Lupe perdeu completamente as condições. Não é abandonar um amigo. Dizem, pelo menos, os bastidores são amigos. Não é você abandonar, mas você tem que... Naquele momento, você não pode falar, olha, uma situação dessa. Você está falando para um público num cenário político, num contexto difícil para o governo nesse ponto. Não seria o caso, agora, na Previdência, tomar a mesma atitude em relação às comunicações? Vamos botar um técnico? Vamos botar um cara que entenda de Previdência, que entenda de INSS? Então, mas sabe um detalhe? Esse quadro do INSS ele era técnico, não era? Esse presidente atual era servidor do INSS. Sim, mas um ministro técnico também. Um ministro técnico. Um cara que realmente entenda, que o Lula chega e diz assim, vamos reduzir a fila, como faz? Pois é. Como é que você vai fazer isso? Olha, eu, sinceramente, concordo com tudo aqui, do que foi dito aqui, e acho que Lula não pode embarcar para Roma hoje à noite sem tomar uma providência com relação a isso. Deixar essa crise. Este talvez seja um dos piores golpes da sua popularidade, entendeu?
depois dessa mudança Será que ele não entendeu midiática essa do seriedade? ministro de Concordo. Comunicação, foi feita uma mudança, mudaram o ministro da Comunicação como se fosse a solução do governo mudar o ministro da Comunicação. E atribuindo até incompetência a quem estava na pasta, coisa que não é verdade. Eu conheci a equipe do Paulo Pimenta na SECOM, muitos profissionais muito bons, a equipe é muito boa. O problema do governo não é comunicação, o problema do governo é gestão, e a prova está aí. E está aí, entendeu? Você deixar o Ministério da Previdência, o INSS, na mão de ratos, entendeu? Como agora se constata, é uma vergonha. Isso mostra que Lula não consegue visualizar o governo como gestão. Ele visualiza politicamente, mas não visualiza como gestão. Entendeu? E aqui foi dito, muito bem falado, é uma questão até que deveria ser interferência. Eu acho que quem deveria nomear esse ministro e esse presidente seria o Fernando Haddad, porque isso é uma questão de segurança econômica e nacional, entendeu? É fundamental, não seria Lula, não. Peraí, quem vai nomear esse ministro da Previdência está ligado ao Ministério da Economia. Sim. O INSS tem que ser isso, é que nem Banco Central, essas coisas. Você está mexendo com a vida de milhões de pessoas e um orçamento trilionário, não é bilionário não, porque é um orçamento que é para o futuro. Você falou, Zé Américo, que a fraqueza do Lula não demitir o Carlos Lupe. Por que esse cálculo pode ser feito assim? Porque o Carlos Lupe é PDT, é um partido com muito menos votos que a União Brasil, por exemplo. Ele pode tirar isso da mão do PDT? Porque se fosse seguir essa mesma lógica, se o Rincão ali é do PDT, o Lupe poderia indicar alguém, o PDT... Não, o Lula deveria falar, vou pôr um outro nome, não preciso do PDT no ministério. Ia desagradar esse partido. Olha, eu acho que tem menos votos, é verdade. Eu acho que essa questão de desagradar partido é uma coisa que Lula sabe fazer muito bem e sabe contornar muito bem. Essa parte política... Não devia ficar na mão do PDT, então, mais. Não sei. Isso aí eu até acho que poderia ficar na mão do PDT se escolhesse o ministro e o ministro fosse conversar antes com o Haddad. Para Haddad dizer, meu amigo, é isso. Topa? Ah, não topa. Então tá. Então vai passando e faz porque entrevista. O Carlos Lupe é presidente nacional do PDT também. Então a influência dele... Mas o PDT, da minha época, quando eu fui brizolista, era um PDT. Hoje é um PDTzinho, digamos assim. Não quero menosprezar a história do PDT, mas você não vê o PDT pautando nada nacionalmente, não tem nada. E aqui para nós, o Carlos Lupe é qualquer coisa menos uma expressão política brasileira. Ele pode ser presidente do PDT, mas ele está... O que ele fez no Ministério foi uma vergonha para o PDT. De novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Ele, para mim, está para o PDT como o Roberto Jefferson foi para o PTB. Isso. Ele está destruindo a imagem do PDT. E como o Roberto Jefferson acabou com o Partido Trabalhista, com o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, um partido que tinha um nome, uma história espetacular. Valdir, queria que você fechasse essa nossa discussão aqui. Você acha que o Lula pode tirar isso da mão do PDT sem grandes problemas? Tirar ele pode. Uma frase que você colocou muito bem, que eu acho que é perfeita, Lula sabe brigar com os partidos e sabe também contornar. Lula sabe fazer política. Apesar que nesse terceiro mandato, eu acho que em alguns momentos ele esqueceu como fazer essa política, porque se a gente for olhasse a história, primeiro e segundo mandato, isso era uma coisa que Lula resolveria facilmente numa tacada. A gente realmente não sabe hoje por que essa dificuldade maior. Talvez a gente saiba, questão orçamentária, menos poder do Congresso, menos poder do Executivo perante o Congresso, mas a gente tem isso. Tirar o Ministério do PDT. Aí, tirando essa análise, acho difícil. Eu acho que aí a gente cai de novo nos nichos. Eu acho que a gente tem sim um nicho que é a Previdência, o trabalho na mão do PDT. Tradicionalmente, em governos Lula e Dilma, a gente vê essa pasta ficando com o PDT ou com indicados do PDT. Mas há uma saída. Eu acho que é muito bem colocada. Você tem técnicos sim dentro do partido. Você não precisa só porque a pasta é do partido. Então vamos voltar para a comunicação. Não é porque a pasta é do União Brasil que eu preciso necessariamente ter ali um político, um deputado, um senador, um ex-prefeito, um ex-governador ocupando aquela pasta. Eu posso ter, sim, alguém indicado pelo partido, mas um técnico com responsabilidade. E a questão econômica que foi muito bem colocada, em conversa
direta com o Ministério da Economia. Hoje, o maior problema no orçamento brasileiro chama-se Previdência. BPC, aposentadorias, não há recurso para esse pagamento. Daqui 10 anos, como é que nós vamos ficar? Isso a gente precisa da economia conversando com a Previdência. E duvido que nesses 2 anos, Haddad e Lupe tenham sentado em algum momento para discutir qualquer coisa relativa à situação. Duvido. O que a gente vê muito é Haddad querendo segurar o orçamento, controlar, e Lupe só pensando em gastar. Lupe pensa em sempre aumentar gastos e nunca pensando realmente na parte... Quando no corte Aí a de gente gastos, tem que somar os 6 bilhões, né? E soma seus Sim. 6 bilhões. Tem que somar os 6 quando bilhões. do contingenciamento, o Lupe falou, se mexer aqui eu saio. Lembra que ele até ameaçou? Aham. Porque ele, igual ele falou, aqui não vai cortar nada Ele não. falou né? isso, na verdade ele ameaçou que demitiria se Se houvesse tivesse corte. saído, Eu talvez fico não me fosse tão ruim. perguntando o seguinte, Ai, ai. qual estrago seria maior? Tirar alguém do PDT ou um quadro técnico do PDT ou a popularidade do Perfeito. Lula junto a aposentados e pensionistas? Qual seria o prejuízo maior? É isso que tem que botar na balança. Agora, Posso só fazer claro. um comentário? Hoje, minha mãe me ligou logo pela manhã, aposentada, pergunta dela para mim. Isso começou, foi com Lula? Foi a primeira pergunta que ela me fez logo pela manhã. Olha como é que chega no aposentado. Aí você Na falou pessoa- que foi o E como que você Temer. Aí eu, respondeu? eu falei, não, isso não começou. Respondi o que Responde nós para falamos os aposentados do Brasil que querem aqui. saber. Não começou no atual governo Lula. Na verdade, começou antes, muito antes, só cresceu nesse governo. Então, mas a pergunta dela foi, começou pelo Lula? É assim que chega. muito eu até interessante. queria complementar nessa parte. Hoje eu vi uma matéria logo pela manhã. Eu participo de diversas listas de jornalistas, tais, aquilo, e pautas do governo, etc. Tal. Uma matéria muito interessante. A AGU cria grupo para identificar o desvio e ressarcir os aposentados. Olha, se eu estou no marketing lá na Nossa. presidência da República, eu levava Lula na AGU. Levava Lula na AGU, fazia uma reunião lá com esse grupo, são 8, foram já escolhidos, 8 advogados da União, e para Lula ouvir dos caras como é que vai ser o trabalho e dizer, olha, eu quero ver isso apurado, eu quero ver isso devolvido para os aposentados. Isso é marketing. E não sair a matéria, se o título da matéria é a AGU faz isso e aquilo. Não é a AGU. Ele faria do limão uma Quer dizer, limonada. É o governo, quando é o né? estrago, a água bate na bunda do Lula. Desculpe a expressão muito É chula. isso. Mas quando é o proativo, é o ministro, é a AGU que está tomando a providência, isso e aquilo. E eu não sei se o ministro das Comunicações tem observado isso, e falta justamente esse contra-ataque. Quer dizer, precisa a mãe ligar para o filho para perguntar, vem cá, ela nem perguntou, será que minha aposentadoria foi lesada? Não, ela perguntou o seguinte, começou no governo Lula? Quer dizer, importa muito mais agora para os lesados saber quem é Isso. O culpado, o safado. do que quanto é que eu perdi, entendeu? Sim. E você pode saber quanto você perdeu. Basta você olhar no contra-cheque lá ao início desses descontos. Sim. Você vai ver, tem gente que está perdendo há, sei lá, 6 anos, 8 anos. E outra coisa, e mostrar que a culpa não é desse governo. Estourou nesse governo graças à liberdade que a Polícia Federal e a CGU, eu acho, tem de investigar. Porque no governo passado também já foi aventada a possibilidade desse tipo de desvio e nada foi feito. Então, Sim. a comunicação do governo, que foi colocada agora nessa nova etapa como a grande solução da queda da popularidade, não tomou providência ainda, porque eu não vi nada. Nós vamos fazer a parte para membros do My News, então você que não é membro, se torne membro para ver essa rodada final. Eu vou ensinar um modelo novo aqui com vocês, só porque eu estou com pena da nossa audiência que não é membro ainda, não vai acompanhar toda a discussão. Então, para você se tornar membro, nós vamos fazer uma rodada rapidíssima para todos. Antes de encerrar, você fica com gosto de quero mais, aí você se torna membro do My News para acompanhar o final da discussão. Eu quero pedir para vocês rapidamente responder essa questão, porque depois a gente aprofunda nela um pouco mais para membros. Miriam, precisa de uma reforma ministerial para já? Esses dois casos deveriam ser já uma reforma ministerial mais ampla ou não? Eu acho que precisa uma reforma, precisa um direcionamento, precisa uma direção. O que o Lula quer fazer nessa última etapa do seu governo? Uhum. Como é que ele quer trabalhar? A Previdência, para mim, é o caso mais emblemático, Sim. porque as comunicações
Sim, são importantes, sem dúvida, mas a Previdência bate na pessoa que precisa, bate em quem mais precisa do apoio do Historicamente, governo. apoia o Lula, né? Exatamente. José Américo precisa de uma reforma ministerial? O Lula faz bem por segurar como está segurando? Olha, a reforma ministerial, ela tem alguns critérios. O primeiro critério é o critério administrativo. Se fosse esse o critério, eu acho que já deveria ter tido uma reforma ministerial há muito tempo, porque eu não vejo esses ministros trabalharem com metas. Com metas. Ninguém apresenta meta. É impressionante. Os ministérios que não têm meta para nada, entendeu? Então você não consegue saber o que é que o ministério está fazendo. Você fica sabendo na véspera do lançamento de um novo programa. Até o próprio Lula, na reunião se eu não me engano, no ano passado, já tinha dito que nós precisamos parar de anunciar coisas e começar a entregar. Proibido ter ideias novas. E aí não tem nem... proibido. E ninguém sabe quais são as ideias novas. Surgiu aí como a grande marca do governo o pé de meia. Tudo bem, o pé de meia é interessante. O pé de meia está focado em jovens que daqui a 2 anos vão ter título de eleitor. Tranquilo, é uma peça interessante, tá? Mas não é só isso. O governo tem N possibilidades e você precisa avaliar cada ministério para fazer. O outro critério é o critério político. O critério político aí depende justamente desse jogo de correlação de forças, que eu também acho que já deveria ter sido feito. Então, para mim, já passou a hora de fazer. Então, por todos os critérios, Valdir, essa coisa de reforma ministerial nada mais é do que demitir ministros por outro para fazer uma reposição de peças. Rapidamente, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais em seguida. Você acha que deve ser feita uma reforma ministerial ou o Lula está certo em não fazer, pelo menos com a intensidade com que é cobrado? Bom, a primeira parte da pergunta, sim. A resposta é sim, fazer uma unanimidade aqui. Sim, deve haver uma reforma política. A segunda, que a gente pode se aprofundar depois, é o time dessa reforma ministerial. Eu acho que essa é a grande questão do momento. Perfeito. Acho que a dúvida não é se, é quando. Bom, então é isso que a gente vai fazer na discussão para membros. Vamos conversar um pouco sobre essa questão do timing da reforma ministerial e como isso deve se dar, se é que vai acontecer. O que você achou do vídeo? Curta, comente e siga para mais vídeos. Obrigado!